Agora sim, boa noite. Bom revê-los aqui, neste nosso quinto encontro, desta série que estamos fazendo aí sobre o Espírito Santo. Vocês estão bem? Tiveram uma boa semana? Que bom. Na semana passada, nós estudamos aí sobre o batismo no Espírito Santo, não foi? E nós vimos que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência inicial na vida do cristão. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal e desce as águas do batismo, todo ele também é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é como um pai carinhoso que ama o seu filho. E quando você desce as águas do batismo, elas lavam toda a sua culpa que você tinha do passado. Elas lavam todo o seu passado. E o passado vitorioso de Cristo é atribuído a você agora, mas essas águas, elas não arrancam de você e de mim aquela tendência que nós temos herdada e cultivada para o mal. Então, a gente fica feliz porque Deus nos perdoa, a gente fica feliz porque Deus nos ama, porque Deus nos aceita, mas a gente também pensa, e agora daqui para frente, né? Como é que vai ser a minha vida? Então Deus, ele não vira para você, ele não diz assim, olha, daqui para frente você se vira aí, faz força, não. Deus diz assim, olha, eu sei, não é? Que o batismo limpou o teu passado, que você está perdoado, mas você continua tendo aqui dentro aquela natureza pecaminosa, ela não foi arrancada. Ela só vai ser arrancada no dia da volta de Jesus. Por isso, então, Deus nos dá desde o começo o poder do Espírito Santo, porque ninguém pode viver a vida espiritual se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é? Então, por isso, o batismo no Espírito Santo é uma experiência inicial. Todo aquele que é batizado nas águas também é batizado no Espírito Santo. E nós vimos também que o apóstolo Paulo, ele faz uma associação do batismo com a morte de Jesus. Ele leva a cruz de Cristo para dentro do batismo, porque a gente não pode pensar que é o batismo que vai fazer a gente mudar de vida, que o batismo é que vai dar um poder mágico para a gente, não. Se a gente vai mudar de vida, o batismo, ele só tem significado por aquilo que aconteceu na cruz. Porque é do sangue de Jesus que vem o poder para que nós possamos ser transformados, né? Então, por que nós somos batizados? Porque o batismo não é só um rito. A salvação, ela é extensiva a todos, mas ela vai alcançar a todos? Não. Por isso que você precisa passar pelo batismo, porque o batismo, ele é um momento histórico e real na vida do pecador, onde os méritos alcançados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário são aplicados na sua vida. Ali o Espírito Santo faz validar o sangue de Cristo que foi derramado na cruz na sua vida, e ele vem então agora naquele momento e ele crucifica o seu velho homem. Ele crucifica, e o crucificado, no momento em que ele é crucificado, ele está morto de direito, mas não está morto ainda de fato. É isso que aconteceu com a sua velha natureza no momento do seu batismo. O Espírito Santo colocou ela na cruz, ele dominou completamente, tirou a liberdade, cerceou, e aquela velha natureza agora ela está fraca. Só que, infelizmente, não é? Mesmo a partir daí, nós passamos a ter agora uma nova natureza. Muitas vezes nós ficamos alimentando aquele velho homem que estava lá crucificado, que estava lá fraquinho, que não tinha mais domínio sobre a gente, e ele vai ficando forte, 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 e a gente deixa de alimentar o novo homem através daquilo que a gente sabe, não é? E ele vai ficando então fraco, e acontece agora aquela luta, né? E muitas vezes o velho homem ele volta a ter domínio sobre a gente. Por isso, meus irmãos, que é muito importante o batismo. É muito importante você ser batizado com o Espírito Santo, porque no momento em que você é batizado nas águas, você recebe o Espírito Santo para a sua salvação. Você estava separado de Deus. Então ali agora, no batismo, Deus te dá o perdão. Só que o perdão de Deus não é só uma declaração assim, você está perdoado. Como um juiz, né? Que vem, olha, você é inocente, bate o martelo, pronto. Não, o perdão de Deus não é só isso. O perdão de Deus, ele restaura o seu relacionamento com Deus. Restaura. É como se o pecado fosse um muro de separação. De um lado ficou Deus e do outro lado nós ficamos. No momento do batismo, o Espírito Santo ele vai até a cruz de Cristo. E é claro que isso é uma linguagem simbólica, não é?
Ele vai até a cruz de Cristo, ele pega uma gotinha do sangue de Jesus e joga nesse muro chamado pecado, e o que acontece com ele? Desaparece. Agora não tem mais nada que interrompe o seu relacionamento com Deus. Por isso o perdão, de Deus, ele restaura o seu relacionamento com Deus. É isso que o Espírito Santo faz no momento do seu batismo, ele religa você a Cristo. Você ali no seu batismo recebeu ele para a sua salvação. Agora, seria muito bom se você não se contentasse só com isso. Se você agora se contentasse em continuar recebendo o Espírito Santo de outras maneiras, daí por todos os dias da sua vida. Por isso hoje nós vamos estudar sobre isso. Hoje nós vamos estudar sobre o batismo diário no Espírito Santo, para que você possa levar esse perdão e esse relacionamento novo com Deus por todos os dias aí da sua vida. Agora Deus é seu pai e você é filho. E agora você precisa levar isso, porque uma vez salvo não significa para sempre salvo. Então vamos ver hoje como é que nós devemos fazer para que nós possamos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. Mas como sempre não posso fazer isso sem antes buscar a iluminação do Espírito Santo, que é quem nós estamos estudando. Então feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque novamente o Senhor nos trouxe aqui à sua casa. 5º domingo seguido, Senhor, onde estamos estudando sobre a presença, a personalidade e a obra do Espírito Santo. Por isso te pedimos que nesse momento Ele venha nos iluminar a compreendermos, Senhor, aquilo que temos que fazer se quisermos ser realmente cheios do Espírito Santo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que Ele nos ajude nesse momento, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Existem algumas palavrinhas, algumas expressões na Bíblia que se referem a essa questão aí de uma pessoa que tem o Espírito Santo. E nós precisamos entender o significado dessas palavras. Uma delas, que eu acredito que não que seja, que resuma todas as outras, mas que seja talvez aquela que seja a mais completa, que possa englobar as outras, é a palavrinha cheio. É quando a Bíblia diz assim, olha, aquele é cheio do Espírito Santo, este aqui é cheio do Espírito Santo, não é? O que é que a Bíblia está querendo dizer quando ela usa essa expressão, que alguém é assim cheio do Espírito Santo? O que é que isso significa? Então isso pode ter 3 aplicações, pode significar 3 coisas diferentes. 2 delas eu vou apenas mostrar para você hoje, e a terceira nós vamos estudar então, para que você possa compreender o que é ser batizado todos os dias com o Espírito Santo. A primeira aplicação dessa palavra, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo, eu quero ler aqui com você, no livro de Atos, no capítulo 6. Você, por favor, abra aí a sua Bíblia, porque os versos não vão aparecer ali no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler ali um verso que vai nos mostrar qual é a primeira aplicação dessa palavrinha que significa ser cheio do Espírito Santo. Então, quando você chega aqui no capítulo 6 do livro de Atos, você vê que o número dos discípulos estavam se multiplicando, estava aumentando cada vez mais. E então agora eles se reúnem para escolher os diáconos. Os diáconos. E então veja o que é que diz aqui no versículo 3. Diz assim, Atos 6, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí agora aqui no verso 5 diz assim, o parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão. E o que é que diz na sequência? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqui nós podemos encontrar a primeira aplicação do que é que significa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia pode estar usando essa expressão, como neste caso aqui, apenas para destacar as características gerais de alguém que é cheio do Espírito Santo. Quais são as características gerais de alguém que é cheio do Espírito Santo? Olha, ele tem sabedoria, tem fé, tem boa reputação. Então essa é o primeiro significado do que é ser cheio do Espírito Santo.
Neste caso aqui, a Bíblia está usando essa expressão apenas para destacar as características gerais daquele que é cheio do Espírito Santo, né? Que nem nós vemos aqui nesses dois versos, né? Homens de sabedoria, homens com fé, homens de boa reputação. Então esse é o primeiro significado. Apenas está destacando as características gerais do caráter de uma pessoa. O segundo significado, nós vamos encontrar aí 2 capítulos antes, no capítulo 4. O que é que estava acontecendo aqui no capítulo 4? Se você vem ali desde o capítulo 3, você vê que Pedro, ele cura aquele homem coxo, aquele coxo que estava pedindo esmolas ali, e aí Pedro diz a ele, olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem então agora é curado, e ele começa a saltar, e ele começa com uma alegria tremenda, e ele se apega ali a Pedro e a João que estava junto, e muitas pessoas vendo aquilo agora vêm ali ao redor de Pedro, não é? E então Pedro vai e ele prega para aquelas pessoas. E se você lê o relato, quando chega mais para frente ali, foram 5.000 pessoas alcançadas ali. E aí, então agora o que aconteceu com Pedro? Ele pregou e falou sobre a ressurreição de Jesus. E os sacerdotes, o sumo sacerdote, os oficiais ali, os líderes da nação, eles estavam querendo passar para as pessoas que a ressurreição de Jesus tinha sido uma farsa. E Pedro prega justamente sobre a ressurreição de Jesus, e agora ele é preso. E no dia seguinte, então, ele é levado diante de todas aquelas autoridades, diante do sacerdote, do sumo sacerdote, e o que é que acontece com Pedro naquele momento? Então aí no capítulo 4, no verso 8, diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, veja, Pedro agora cheio do Espírito Santo, o que é que ele vai fazer? Ele vai pregar. E novamente ele prega sobre o quê? Sobre a ressurreição de Jesus. E aí aqueles homens não puderam fazer nada com Pedro, porque o relato bíblico diz que muitas pessoas estavam ali ouvindo aquilo e dando glórias a Deus, e provavelmente aqueles homens ficaram com medo da reação da multidão, não puderam prender Pedro. Então agora Pedro vai e se encontra com os irmãos. E aqui no verso 23 diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Os irmãos agora encontram ali com Pedro e começam a dizer tudo aquilo que os sacerdotes estavam fazendo. Que eles estavam pregando que a ressurreição de Jesus era uma farsa e que Jesus, estavam falando contra aquilo que Pedro estava pregando. Então Pedro se reúne agora com aqueles irmãos e ele se coloca de joelho e ele vai orar. E eles oram ali com fé. E se você ler aqui a oração que eles fizeram aqui, você vê que eles clamam a Deus e perguntam, Senhor, mas por que esses homens estão fazendo isso? Por que eles não acreditam na ressurreição de Jesus? Por que eles estão contra? E aí então Pedro ele pede que Deus dê a eles mais força, para que eles preguem com mais intrepidez a palavra de Deus. E o que aconteceu com eles? Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Este é o segundo significado de quando a Bíblia usa essa expressão, dizendo que alguém é cheio do Espírito Santo. Se refere a uma capacitação momentânea para a pessoa cumprir aquele propósito de Deus. Lá no Pentecostes foi isso que aconteceu com Pedro. E ele estava lá, e aí o Espírito Santo veio, não é? Aqueles homens foram acusados ali de estarem embriagados, porque estavam falando em novas línguas, e então agora Pedro se levanta, e ele vai e prega um sermão. Quantas pessoas são alcançadas ali? 3.000 pessoas. Depois novamente Pedro se levanta, prega outro sermão, 5.000 pessoas alcançadas. E agora então ele vai diante dos oficiais e o Espírito Santo capacita ele novamente, ele prega para aqueles homens, depois ele vai e ora e novamente é capacitado. Então é uma capacitação, isso aqui não é um dom, não é um dom do Espírito Santo. Isto é uma capacitação momentânea. O Espírito Santo o capacitava a pregar sempre que era necessário que ele pregasse. Então essa é a segunda aplicação
quando a Bíblia diz que alguém é cheio do Espírito Santo? Primeiro, ela pode estar se referindo apenas às características gerais daquela pessoa. Tem sabedoria, tem boa reputação, tem fé. Segundo, é uma capacitação momentânea para a pessoa cumprir aquele propósito determinado por Deus. E agora então nós vamos ver a terceira. E essa é aquela que eu quero estudar com vocês hoje, um pouco mais. Vamos agora então ao Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler ali o verso 49. Lucas, capítulo 24, verso 49. E a palavra de Deus diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus já havia sido crucificado, o Senhor Jesus já havia ressuscitado, e agora ele estava naquele período onde ele permaneceu por 40 dias ali com os seus apóstolos. E ele disse: olha, eu sei que vocês agora vão sair para pregar o Evangelho, mas não vão ainda. Espere primeiro que eu suba aos céus, não saiam da cidade ainda, esperem que eu suba aos céus e que eu cumpra a promessa de meu Pai e que envie o Espírito Santo. E aí o que é que vai acontecer com vocês? O que é que diz aqui? Vão ser revestidos de poder. Então aqui em Lucas, capítulo 24, ele está relatando, me ajuda aí porque parou, ele está relatando o cumprimento da promessa do Pai. E como é que ele apresenta aqui essa promessa? Vocês vão ser revestidos de poder. Muito bem. Agora vamos lá no livro de Atos. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Vocês sabem quem foi? Lucas, o mesmo que escreveu esse evangelho que nós lemos agora, escreveu aqui o livro de Atos. Vamos no capítulo 1 do livro de Atos. Aqui no capítulo 1 de Atos, qual é o contexto? O que é que está acontecendo aqui? Lucas está escrevendo aqui agora para Teófilo. E ele diz assim, no verso 1: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual foi o primeiro livro que ele escreveu? O seu Evangelho. Então ele diz assim, olha, escrevi o Evangelho, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que aqui no capítulo 1, Lucas está falando da mesma coisa. Está falando do período em que Jesus esteve ali com seus apóstolos, uns 40 dias após a sua ressurreição. E no verso 4 ele diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, do que é que Lucas está falando aqui no livro de Atos? Da mesma coisa. E ele está falando da promessa do Pai, da mesma promessa que ele estava falando lá no Evangelho, agora ele está falando aqui no livro de Atos. E como é que Lucas vai apresentar então agora essa promessa? Veja o verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Como é que Lucas apresenta a promessa do Pai aqui em Atos 1:5? Batizado com o Espírito Santo. Mas como assim? Como assim? Aqui no Evangelho, Lucas está falando da promessa do Pai. E ele diz que quando essa promessa fosse cumprida, o que é que aconteceria com os apóstolos de Cristo? Seriam revestidos de poder. Mas aqui em Atos 1:5, o mesmo Lucas, falando da mesma promessa do Pai, ele diz que quando ela fosse cumprida, o que é que aconteceria com os apóstolos de Cristo? Seriam batizados com o Espírito Santo. Eu pergunto, por que ele está falando de duas coisas diferentes da mesma promessa? Por que lá no Evangelho ele fala, olha, vocês vão ser revestidos de poder? E aqui em Atos ele fala, olha, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Por quê?
Vamos ver o cumprimento da promessa. Quando é que essa promessa foi cumprida? No dia do Pentecostes. Então vira uma página aí na sua Bíblia, Atos capítulo 2. Veja agora como é que está relatado o cumprimento desta promessa. Atos capítulo 2, versículo 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Como é que ele apresenta agora o cumprimento da promessa em Atos 2? Cheio do Espírito Santo. Por que ele faz isso? Por que aqui no Evangelho, para falar dessa promessa, ele usa essa expressão, revestido de poder? Por que aqui no livro de Atos, no capítulo 1, para falar dessa promessa, ele usa essa expressão, batizado com o Espírito Santo? E por que no capítulo seguinte, para falar da mesma promessa, ele usa uma terceira expressão e ele diz assim, olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? É simples. Porque todas essas expressões, ser revestido de poder, ser batizado com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, todas elas significam a mesma coisa. Todas elas representam a mesma viva e íntima associação com o Espírito Santo, o mesmo vivo e íntimo relacionamento com o Espírito Santo, mas com uma diferença. Se não tivesse diferença, ele usaria as mesmas palavras, mas com uma diferença. E ele está olhando de perspectivas diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. O que é que eu tenho aqui na minha frente? O que é isso aqui? Como é que chama isso aqui? É um púlpito. Então agora eu vou descrever esse púlpito para vocês. E eu estou olhando ele agora de frente. Então eu vou descrever o púlpito e eu vou usar um determinado conjunto de palavras para descrever esse púlpito olhando de frente. Correto? Correto. Agora eu vou sair da frente e vou vir aqui para o lado. E eu vou descrever esse púlpito para vocês. E eu vou usar as mesmas palavras que eu usei para descrever quando eu estava olhando de frente, para descrever de lado? Não. Eu vou usar palavras diferentes, mas eu continuo descrevendo o mesmo púlpito. Eu posso ainda vir aqui atrás. E eu vou usar um terceiro jogo de palavras diferentes para descrever o mesmo púlpito. Então perceba que essas expressões, elas representam a mesma viva e íntima associação, o mesmo vivo e íntimo relacionamento com o Espírito Santo, mas de perspectivas diferentes, olhando de perspectivas diferentes. O batismo, por exemplo, ele dá uma ideia de sujeição, de submissão total. Porque quando você vai ao tanque batismal e você é batizado nas águas, você fica completamente envolvido pelas águas. No seu batismo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você está completamente envolvido pelo Espírito Santo, sujeito a Ele, submisso a Ele, obediente. Essa é a ideia de batismo. Agora, você não pode ser submisso ao Espírito Santo só no momento do seu batismo. Você tem que ser submisso e estar envolvido completamente por Ele quando? Todos os dias. E isso é refletido como? No andar. Quando você é sujeito, submisso ao Espírito Santo todos os dias, então agora você está andando com o Espírito Santo. Quanto mais você anda com o Espírito Santo, mais depende dele, o que é que ele vai fazendo com você? Ele vai transformando você e ele vai te revestindo de poder. Poder para quê? Não é para ficar rico, não é? Nem para ganhar dinheiro, nem para levantar um paralítico de uma cadeira, ou um cego enxergar, ou alguém que tem com câncer ser curado, não. Mas é poder para você vencer a você mesmo. Poder para você vencer o pecado, para vencer o egoísmo, a cobiça, o ódio, a inveja. Poder contra os males desse problema que nós temos chamado pecado. Então isso é o que significam essas expressões. E agora, quando você consegue fazer isso, você está como? Você está cheio do Espírito Santo. Representam o mesmo relacionamento com o Espírito Santo, mas de perspectivas diferentes. O batismo é sujeição. A sujeição constante é o andar. Quando eu ando constantemente, agora então eu estou revestido de poder para vencer o pecado. E eu então agora sou cheio do Espírito Santo, né? Então perceba, meus irmãos, que essa questão do batismo diário do Espírito Santo,
ele tem muito a ver com outra palavrinha que a Bíblia usa para o mesmo assunto. E qual é? Santificação. Batismo diário no Espírito Santo nada mais é do que santificação. Você viveu uma vida de santificação. E santificação, ela faz parte de um processo, de uma experiência chamada salvação. No dia do seu batismo, quando você recebe o Espírito Santo e você é perdoado por Deus ali, qual é o outro nome que a Bíblia usa para isso? Justificação. Batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que justificação. Batismo diário no Espírito Santo é a mesma coisa que santificação. E esses fazem parte de um processo chamado processo, experiência da salvação. Eu vou usar uma ilustração para você entender o que é a experiência da salvação. É como se você tivesse um barco e ele está lá no fundo do mar, naufragou, está lá embaixo. Então, o que é que o Espírito Santo faz com esse barco agora? Ele tira ele do fundo do mar assim, ó. Em um momento ele pega o barco e põe aqui em cima. E agora então ele não está mais sofrendo a penalidade, ele não está mais sofrendo a culpa, ele foi liberto ali daquilo que o aprisionava e agora está na superfície em condição de navegar outra vez. Isso é justificação. Santificação é o poder agora que vai manter esse barco na superfície para que ele navegue e não afunde outra vez. E a glorificação é quando esse barco chega agora no porto celestial e atraca. Não há mais a possibilidade dele naufragar. Esse é o processo da salvação. Todos nós estávamos no buraco. Estávamos ali completamente perdidos, sem esperança. Separados de Deus, nascemos assim, não vimos isso na semana passada? Todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos lá no fundo do buraco. Desde os primeiros momentos da sua vida, o Espírito Santo vem trabalhando para a sua salvação. Ele vem ali mostrando para você que a sua vida não é boa, que tem alguma coisa aí, que não é falta de dinheiro, falta de poder, falta de prazer, não, mas é falta de Jesus. E aí quando você entende isso, e você se entrega então a Cristo no momento do seu batismo, o Espírito Santo vem e tira você do buraco que você estava e coloca você aqui em cima no caminho, em condições de andar. Isso é justificação, acontece em um momento. Ele tirou você do buraco e colocou você aqui em cima. E agora, o que é que acontece? Agora o Espírito Santo abraça você e diz assim, agora vamos andar juntos por esse caminho. Isso é santificação. Isso é o batismo diário do Espírito Santo. É você andar com Deus agora lado a lado para que você não caia no buraco novamente. E se acontecer de você cair no buraco outra vez, então o que é que você faz? Você faz que nem Pedro. Quando ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus, de repente, se assustou com o vento, começou a afundar. O que ele fez? Ele ergueu a mão e gritou, Senhor, salva-me. Então, se você cair no buraco, você erga a mão e grita, Senhor, salva-me. E o Espírito Santo vai, tira você do buraco e põe aqui você no caminho de novo, e te abraça e vai com você outra vez. Isso é santificação. Na justificação, você é liberto da culpa que você tinha pelo pecado, da penalidade do pecado. Na santificação, agora, dia após dia, Deus vai libertando você do poder do pecado. O pecado não vai sendo mais a regra da sua vida, mas vai sendo cada vez mais a exceção. E a glorificação é quando Deus, então, tapa o buraco. E agora não existe mais a possibilidade de você cair. Então, não são etapas distintas, mas são interligadas e fazem parte de um processo chamado santificação. E o batismo diário do Espírito Santo nada mais é do que isso, santificação. E quando se fala nesse assunto, quando se fala em santificação, quando se fala em batismo diário do Espírito Santo, a Bíblia apresenta esse assunto sobre duas perspectivas. Uma positiva e outra negativa. A negativa é aquilo que eu não posso fazer se eu quiser ser batizado diariamente com o Espírito Santo. E eu não vou falar sobre ela hoje, porque eu vou falar só sobre ela no próximo domingo. Vamos ver aquilo que nós não podemos fazer se quisermos ser batizados diariamente com o Espírito Santo. Mas também existe uma perspectiva positiva, que é aquilo que eu devo fazer. É o faça e o não faça. Na semana que vem vamos ver o não faça. Hoje vamos ver o faça.
O que é que eu e você temos que fazer se nós quisermos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo? Ou seja, se quisermos viver uma verdadeira vida de santificação. Então, eu vou mostrar um texto para você da senhora White, que está no livro Atos dos Apóstolos, página 56, e ela diz assim: todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja. E esse poder aqui, ela não está se referindo nesse texto à chuva serôdia. Não, ela está falando aqui de santificação, são coisas diferentes. Chuva serôdia é outra coisa que nós vamos estudar no último encontro. Depois eu vou voltar esse texto aqui de novo e você vai ler o que é que está escrito na sequência, você vai ter certeza disso. Então, o que é que nós temos que fazer se quisermos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo? O que está escrito ali? Temos que seguir o exemplo de Jesus. E aí eu pergunto para você, você acha que é fácil ou você acha que é difícil seguir o exemplo de Jesus? Difícil? Difícil? Vocês acham difícil? Então vou dizer uma coisa para você. É difícil? Você está falando que é difícil porque você não sabe qual é o exemplo de Jesus que você tem que seguir ainda. Você não deixou falar? Quando você vê qual é o exemplo de Jesus que tem que seguir, você vai dizer assim, olha, é difícil, mas não é tão difícil. Por outro lado, você também vai dizer assim, olha, é fácil, mas não é tão fácil. E aí fica confuso, né? Sabe por que fica confuso? Porque fácil é eu vir aqui falar difícil. Difícil é eu vir aqui falar fácil e todo mundo entender, não é? Então vamos falar fácil, para que todo mundo entenda o que é que a gente tem que fazer. Qual é o exemplo de Cristo que nós temos que seguir? Antes de mostrar o texto ali da senhora White, eu quero ler com vocês 2 versos bíblicos. O primeiro está lá no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. E eu vou ler para você, verso 21, 22 e 23. E a Bíblia diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E quando é que elas se renovam na vida do cristão? Isso. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua felicidade. A misericórdia de Deus se renova na nossa vida a cada manhã. Manhã após manhã. E você sabe me dizer o que é que o Senhor Jesus fazia a cada manhã? Manhã após manhã? Vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Todo mundo achou? Eu vou ler o verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali o que é que Jesus fazia? Orava. Alta madrugada. Eu trouxe outra Bíblia aqui, estava até falando para o Ricardo, essa Bíblia aqui foi a Bíblia que o pastor Robério usou quando ele fez meu casamento. E por que eu trouxe ela? Porque é uma versão diferente dessa aqui, não é? Porque a gente vê assim, olha, Jesus se levantava alta madrugada, e a gente pode perguntar assim, o que é alta madrugada? O que você acha que é alta madrugada? 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você acha que é isso? Então vem aqui, eu vou ler para você o mesmo verso nessa outra versão aqui, ó. Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim, ó: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não levantava 2, 3 horas da manhã, ele se levantava de manhã muito cedo. E o que é que ele fazia? Ele fazia isso aqui, ó. Antes de ele usar os pés, sabe o que ele fazia? Ele dobrava os joelhos. E antes de ele usar suas mãos para o trabalho, ele as ajuntava. E antes de falar com os homens, ele falava com Deus.
Esse era o costume de Jesus, manhã após manhã. Agora me diga uma coisa. Se eu pedisse para você usar uma palavra para resumir esse exemplo de Jesus, qual é a palavra que você usaria? Buscava, obediência, devoção, comunhão, que mais? Arrisca uma aí, Ricardo. Bênção. Não quer arriscar? Relacionamento. Muito boa essa palavra. Intimidade. Mas eu quero pedir licença para vocês para usar uma palavrinha aqui que vai englobar todas elas e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Sabe qual é a palavra que eu vou usar para resumir o exemplo de Jesus? Dependência. Dependência. Jesus era completamente dependente de Deus. Por isso, a cada nova manhã, ele dobrava os seus joelhos e juntava as suas mãos e falava com Deus antes de falar com os homens. Porque ele se colocava numa condição de ser totalmente dependente do seu Pai. E, irmãos, isso é o mais importante da nossa vida cristã. O mais importante da sua vida cristã é você ser dependente de Deus. E o crescimento espiritual nada mais é do que eu e você aprendermos a cada dia depender cada vez mais de Deus. Esse é o segredo do sucesso. É sermos dependentes de Deus a cada instante. Era isso que Jesus fazia. Agora, o que é que nós fazemos hoje? O que é que muitos fazem hoje? Quando querem falar sobre as coisas que Jesus disse, então muitos vêm aqui à frente e dizem assim: olha, igreja, levanta, ide, pregai. Jesus disse, saia e vai pregar o evangelho. Mas o mesmo Senhor que Jesus que disse, ide e pregai, ele também disse, vinde comigo a um lugar à parte. O mesmo Senhor que disse, saia por esses caminhos da vida embalado a pregar, também disse, entra comigo no teu aposento. Esse que é o problema. Hoje as pessoas querem sair, mas não querem entrar. Ou outros só entram e nunca saem, e aí é que está a questão. Porque se eu vou simplesmente sair sem entrar antes, como é que eu vou sair? Eu vou sair dependendo da minha inteligência, da minha capacidade, da minha experiência. Aí sabe qual vai ser o resultado? Muito inferior àquele que Deus deseja. Não é? Agora, outros, por exemplo, não saem, só entram. E aí são excelentes estudantes da Bíblia. Todo ano começa, lá estão eles fazendo ano bíblico. Já leram o livro do Gênesis mais de 30 vezes, mas nunca chega no Apocalipse. Por quê? Porque não sai, só entra. Não. Nós temos que entrar e sair, e essa é a vida do cristão. O cristão entra e sai, vive assim, entrando e saindo. E eu pergunto para vocês, vocês não acham que se nós entrássemos primeiro, para depois sairmos, vocês não acham que nós sairíamos com mais poder? Sim ou não? É claro que não. Não. Como assim? Como assim? Porque entre o entrar e o sair, Ricardo, tem outra palavrinha aí que tem que aparecer. Outra palavrinha. E sabe de onde eu vou buscar essa outra palavrinha? Que tem que aparecer entre o entrar e o sair? Eu vou buscar ela aqui em João 15. João 15. A parábola da videira. O que é que Jesus disse aqui em João 15, a partir do verso 1? Ele disse assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E aí no verso 4 vem a chave. A lição mais importante dessa parábola. E Jesus diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O Senhor Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E a lição mais importante dessa parábola é que o ramo pode estar ligado à videira e não produzir fruto. E aí ele é cortado e vai lançado fora. Mas para que o ramo produza fruto, o que é que ele precisa entender?
que ele precisa estar recebendo vida constantemente da videira, para que ele produza fruto, porque cortado sozinho ele não produz fruto nenhum. Então o Senhor Jesus diz o segredo, ele diz o que? Olha, permanecei em mim, e aí eu vou permanecer em você, para que você dê muito fruto. A palavrinha que eu coloco entre o entrar e o sair, sabe qual é? Permanecer. Você não pode só entrar e depois sair. Você tem que permanecer ali um pouco. E o que é permanecer? O permanecer está lá em João 6,56. O que é que Jesus diz em João 6,56? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é comer a carne e o sangue de Jesus, irmãos? Jesus disse assim, olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é um pedaço de pão, Ricardo? Não, essa é uma linguagem simbólica. Jesus diz, olha, eu sou a videira, daqui vem, o suco da uva que representa o sangue de Jesus. Jesus é um pé de uva, um cacho de uva? Não, é uma linguagem simbólica. Quando ele diz assim, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, do que é que ele está falando? O que é que nós temos que comer e beber? O que deve ser o nosso alimento diário? Deixa eu apresentar para vocês. Deixa eu apresentar. Aqui está a carne e o sangue de Cristo. É disso aqui que ele está falando. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, não é Jesus que não disse assim, olha, vocês estudam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, mas elas testificam de quem? De mim. Essa é a carne e o sangue de Jesus. Você tem que permanecer, e permanecer significa você estar ali estudando a palavra de Deus. Entre o entrar e o sair, tem o permanecer. Porque se você só entra, o entrar é a oração, o sair é o testemunhar, e o permanecer é o quê? É a comunhão, é o estudo da palavra. Porque se você só entra e depois sai, sabe o que é que você está fazendo? Olha, o Ricardo é meu amigo, então eu estou com um problema aqui, eu vou ligar para ele, falo, olha Ricardo, me ajuda aí, cara, eu estou com um problema aqui que eu faço, olha, está acontecendo isso, falo, termino de falar, tchau. É isso que a gente faz? É isso que a gente faz? Se você está com um problema e liga para um amigo e se abre para ele, o que é que você espera depois? Você espera a resposta dele, o conselho dele para você, aquilo que você foi buscar. Então você não pode só entrar, dobrar o seu joelho e orar, e levantar e depois sair. Porque senão você está falando, Senhor, eu preciso disso, aquilo, tá, obrigado, tchau, e vai. Não, você tem que esperar um pouquinho para Deus responder para você. E como é que Deus vai responder para você? Ele vai responder aí, na palavra dele. Você vai agora lá à Bíblia e faz um estudo direcionado, permanece um tempo ali com Deus, e aí você vai ler um verso bíblico que você já leu 50 vezes e nunca te disse nada, e você vai fazer assim, nossa, não sabia que era isso aqui que esse verso estava querendo dizer. E aí você sai com aquilo ali e vai oferecer para as pessoas. Testemunha. Essa é a luta do cristão. Você tem que entrar, depois você permanece, e aí depois você sai. Agora, infelizmente, muitos estão entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. A maioria das pessoas tem o hábito, acorda de manhã, dobra o joelho e ora, e aí depois sai. Muitos querem ir lá pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas às vezes nem entram, e quando entram e saem. Mas aí vão pregar do quê? Vão falar dos seus próprios problemas, porque não ouviram nada de Deus. Você tem que permanecer, e talvez aqui, irmãos, esteja o grande problema nosso hoje, porque para a maioria dos nossos irmãos, infelizmente, o permanecer, a comunhão é só no sábado de manhã. Por isso que hoje as pessoas vêm à igreja e querem sempre o melhor pastor no sábado de manhã, sempre o melhor pregador, sempre o melhor sermão. Por quê? Porque elas acham que o sábado de manhã é a hora que ela vai se alimentar para recarregar a bateria para o resto da semana. Quem fica feliz com isso não é Deus, não. Não. Sabe como eu chamo esse adventista? Sabe como eu chamo esse tipo de adventista? Esse é o adventista 7-Eleven. Já viram? 7-Eleven? 7 porque ele é do dia 7º só. Para ele a igreja é só o sábado. Para ele a comunhão com Deus é só aqui no sábado de manhã. E sabe por que 11? Porque ele não estuda a lição da escola sabatina.
Porque ele é tão pão duro que ele não quer devolver dízimo e dar oferta para a igreja, então ele chega na igreja só depois das 11, que é na hora do sermão. É o Adventista 7-Eleven, esse é o problema. Não podemos mais nos contentar com isso. Não podemos ser esse tipo de cristão, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Esse é o exemplo de Cristo. Jesus toda manhã entrava, permanecia e aí depois saía com os lábios ungidos pelo Espírito Santo, e era por isso que ele encantava as multidões. Você acha que eu estou falando bobagem? Você acha que eu estou inventando? Então olha aqui o que a senhora White vai dizer no livro Parábolas de Jesus. O que é que diz aqui? Cotidianamente, ou seja, todos os dias recebia Jesus o quê? Novo batismo do Espírito Santo. Todos os dias Jesus era batizado com o Espírito Santo. Como ele fazia? Qual era o exemplo? Olha aqui, Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça, para que pudesse transmitir a outros. Esse é o exemplo de Jesus, você tem que seguir. Todos os dias, manhã após manhã, o Senhor Jesus acordava e aí ele entrava num lugar separado e lá ele abria o coração ao Pai e dizia: Pai, eu sou dependente do Senhor, eu não consigo vencer esse novo dia se não for pela Tua graça, porque Jesus não podia usar o poder dele, de Deus em favor dele. Essa foi a maior tentação de Satanás sobre Jesus. Sempre Satanás tentou fazer com que Jesus fosse independente do Pai e resolvesse o seu problema do seu próprio jeito, usando o seu poder em seu próprio favor. Então ele entrava e ali ele se colocava na dependência do Pai e permanecia ali por algum tempo, e o Pai então derramava sobre ele todo o poder do Espírito Santo, e aí ele saía. E aí então agora ele saía e ele encantava as multidões. Esse é o exemplo de Jesus que nós temos que seguir. E quando você segue o exemplo de Jesus, veja o que é que acontece. Agora nós vamos voltar lá naquele texto do começo. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Atos dos Apóstolos, página 56. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, e Ele lhes concederá a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Esse é o exemplo de Jesus que tem que seguir. Por isso que eu disse no começo que era difícil, mas não era tão difícil. Porque se você acha que é todo o exemplo de Jesus, então nunca nós vamos conseguir, mas é só esse aqui. Agora, por isso eu disse também que era fácil, mas não era tão fácil. Porque saber disso a gente sabe, não sabe? Quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe, mas o problema não é saber, o problema é fazer. Fazer. E não adianta, o Ricardo pode me chamar aqui e eu posso vir aqui 15 domingos, o ano inteiro, todo domingo, e falar a mesma coisa. Sabe o que vai adiantar? Nada. Nada. Porque não adianta eu falar. Para você ter certeza disso, para você saber o quanto isso é bom, o que é que você tem que fazer? Você tem que experimentar. Experimentar. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, olha, eu vou oferecer para você um pedaço de bolo, né, e vou dizer, come porque é gostoso. Você vai olhar e você vai ter certeza que é gostoso quando? Comendo. Você tem que experimentar. Irmãos, nós temos que experimentar, e esse é o grande problema. É por isso que muitas vezes são poucas as conversões em nosso meio. Não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu já disse, Ricardo, vou dizer de novo, porque encaixa bem aqui. Sabe o que nós estamos fazendo? A gente vai lá visitar o irmão para falar de Jesus para ele, e a gente abre o armário da nossa casa, e o que é que tem lá dentro? Aquele pão que eu comprei 3 meses atrás. Está duro, mofado, embolorado, e eu vou oferecer isso para a pessoa, ela vai querer? Claro que não. Não vai. Às vezes eu venho aqui, a pessoa me cumprimenta lá no final, e começa a falar daquela série de eventos finais, né? E aí pode ser que dê vontade de falar daquilo para alguém lá fora, mas depois daqueles dias que eu vim aqui e preguei sobre eventos finais, quantas vezes você chegou na sua casa, abriu lá o grande conflito e foi estudar aquilo lá de novo? Quantas vezes? Então não adianta querer falar disso. Se você for falar disso para alguém, você vai estar dando pão velho, pão bolorado, mofado, que você ouviu lá 1 ano atrás. Não. Você tem que todo dia receber uma coisa nova, fresquinha do Espírito Santo, para você poder falar para as pessoas. É bem diferente você sair de manhã da sua casa, e aí você passa lá na padaria,
Tá certo que isso não é muito saudável, né? Mas é só o exemplo que eu vou dar aqui para você entender. E você compra aquele pãozinho quentinho, que acabou de sair do forno. Você passa a faca nele e vai estalando assim, de tão crocante que está, né? E aí você passa a manteiga e ela derrete. E você oferece isso aí para alguém, a pessoa vai querer ou não vai? Eu não acho que vai. É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Seguir o exemplo de Jesus. Todos os dias eu acordo de manhã, e aí eu me coloco de joelhos, busco a Deus em oração, depois eu abro a Bíblia, estudo, e Deus vai me transmitir aquilo que Ele quer que eu fale para as pessoas. Agora, você pode fazer isso qualquer hora do dia, não pode? Claro que pode. Comunhão com Deus você pode ter todas as horas, de manhã, de tarde, de noite. Se você tem condição no seu dia de ter comunhão com Deus de manhã, de tarde, de noite, amém, louvado seja Deus. Você pode e deve fazer isso. Agora, presta atenção, não estou dizendo que você não tem que ter comunhão com Deus, tá bom? Mas eu vou dizer o seguinte, você pode ter comunhão com Deus qualquer hora. Mas se você quiser seguir o exemplo de Jesus, quando é que tem que ser? De manhã bem cedo. E não na hora que você vai dormir. Na hora que você já está cansado, sua mente já está carregada. E aí você vai receber uma coisa fresquinha do Espírito Santo e vai entregar para o travesseiro? Para o cobertor? Não. Você pode e deve ter comunhão com Deus todos os dias. Mas se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, se você quiser seguir o exemplo de Jesus, tem que ser, quando? Toda manhã, bem cedo. Jesus tem que ser o primeiro a quem você dá bom dia. Ele pode ser o último a quem você dá boa noite, deve. Mas ele também tem que ser o primeiro a quem você dá o bom dia e o primeiro a quem você vai buscar na fonte. E quando você faz isso, veja, isso traz uma bênção para você, e tem uma coisa lindíssima na sequência desse texto. Veja o que é que diz aqui. Ao saírem para seus deveres diários, após seguir o exemplo de Jesus, manhã após manhã, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. Isso é o batismo diário do Espírito Santo. No dia do seu batismo, você recebeu ele para a sua salvação. Agora, quando você segue o exemplo de Jesus e é batizado todos os dias pelo Espírito Santo, você recebe ele para a sua capacitação, para a sua transformação. Ele não somente vai transformando você, né, aqueles frutos da carne que a gente lê lá em Gálatas, lá naquele fruto do Espírito, mas ele também te capacita para você ser um cooperador de Deus. Um cooperador de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa miraculosa. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Porque o que é essa capacitação aí, para você ser um cooperador de Deus? Quando você recebe o Espírito Santo todos os dias da sua vida, né, ele vai transformando e vai desenvolvendo em você o fruto do Espírito Santo, que é o amor e todos aqueles atributos lá, que a senhora White diz que são o caráter, né, os atributos do caráter de Cristo. Ele vai transformando você assim, mas isso é uma transformação interna. Você nunca pode estudar uma verdade da Bíblia só de uma perspectiva. Todas elas têm que ser estudadas sempre de duas perspectivas, uma interna e uma externa, exterior. E é claro, essa transformação interna vai mudar a sua aparência, vai mudar seu comportamento, vai mudar a sua atitude, vai mudar tudo isso, mas não é disso que eu estou falando, e nem esse é o sentido aqui de ser cooperador de Deus. Mas qual é o sentido aqui de ser cooperador de Deus? Vamos ver se vocês me ajudam. Se eu tiver um bom pé de laranja, o que é que esse pé vai dar? Ele vai dar laranja? Não. Ele vai dar muita laranja, é um bom pé. Não vai dar muita laranja? Se eu tiver um bom pé de manga, o que é que ele vai dar? Muita manga. Se eu tiver um bom pé de abacate, o que é que ele vai dar? Muito abacate. Então agora me diga uma coisa. Se eu for um bom pé de cristão adventista do sétimo dia, o que é que eu vou dar? Muito cristão adventista do sétimo dia, muito. Esse é o fruto. Perceba que ser batizado com o Espírito Santo, viver uma vida de santificação é para a sua salvação, mas não é só para a sua salvação. Isso é extensivo a todos aqueles que estão ao seu redor. Você agora vai ser um cooperador de Deus, o Espírito Santo vai transformar você num pregador do Evangelho, você vai ser um conquistador de almas para Cristo.
Esse é o resultado da santificação, é a frutificação. É o que Jesus está dizendo lá na parábola da videira. Olha, quem dá muito fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Agora, se não dá fruto, o que é que acontece? Corta. E esse fruto não é só para você não, esse fruto é para os outros. A santificação transforma você, o batismo diário do Espírito Santo capacita você, mas isso não é uma bênção só na sua vida, isso é uma bênção na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. É para todos que têm contato com você, e isso é o que Deus quer te dar, isso é viver uma vida de santificação, isso é ser batizado com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Isso é o que nós temos que fazer, se quisermos receber isso, temos que seguir o exemplo de Jesus. Todo dia, a cada nova manhã, antes de você sair, você entra, você vai com Jesus num lugar reservado, abre o seu coração para Ele e fica ali com Ele um pouquinho para ouvir o que Ele tem para dizer para você. E aí agora quando você sair, sabe o que vai acontecer? Você vai conquistar um monte de alma para Cristo. Esse é o desejo dele para a sua vida. E é isso que você tem que fazer. Esse é o exemplo de Cristo que você tem que seguir. Mas como eu disse antes, a Bíblia fala disso em duas perspectivas. O que eu tenho que fazer e o que eu não posso fazer. E isso é o que nós vamos ver na próxima semana, que eu chamo de coisas que entristecem o Espírito Santo. Na próxima semana nós vamos ver o que nós não podemos fazer, que é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Mas hoje, antes de nós encerrarmos, eu quero só que você pense numa coisinha. Como é que está aí a sua vida? Você tem entrado? Tem vivido uma vida de oração? Tem saído? Tem falado de Jesus para as pessoas? Pode ser que você tenha entrado e saído. Mas eu pergunto, como é que está o seu permanecer? Você tem permanecido com Cristo? Tem se alimentado diariamente da sua palavra? Irmãos, isso é fundamental para a nossa vida. Às vezes eu vou pregar por aí e as pessoas me cumprimentam na porta e falam assim: nossa, irmão, mas como você sabe essas coisas e fala essas coisas? Quanto tempo você acha que leva para preparar um sermão como esse? Você acha que para eu vir pregar aqui hoje, eu acordei hoje de manhã, fiquei sem fazer nada o dia inteiro, e aí quando foi 5 horas eu lembrei, puxa, tenho que ir lá pregar, ajoelhei, Senhor, eu vou lá pregar, me ajuda, me ilumina, e vim para cá? Não, é preciso horas e horas e horas e horas, estudando, pedindo orientação de Deus, e Deus vai te levando aqui, depois Ele vai te levando ali, e vai te mostrando essas coisas. A gente tem que permanecer. Esse é o mais importante. Tem que ser completo. Não adianta só entrar e sair. Tem que entrar, permanecer e depois sair. E eu pergunto, você tem permanecido com Cristo, na presença de Cristo? Eu não sei quanto a você. Eu não sei como é que tem sido aí a sua comunhão com Deus. Mas a minha tem falhado. Eu acho que eu preciso permanecer mais com Cristo. Às vezes eu tenho entrado e saído, mas não tenho permanecido como deveria. Às vezes eu saio sem entrar e sem permanecer. Estou falando de mim, mas eu não sei como é você. Como está aí a sua vida? Como está aí a sua comunhão com Deus? Pai querido, Senhor, como o Senhor é misericordioso conosco. Às vezes fica difícil até da gente entender, porque nós somos tão falhos, Senhor Deus. Constantemente nós traímos a sua confiança. Mas o Senhor ainda assim nos ama de um jeito impressionante. Como o Senhor é bondoso e misericordioso conosco. Como o Senhor deseja transformar a nossa vida de uma maneira que nós nem podemos compreender. E para isso nós precisamos fazer só algo tão simples como seguir o exemplo de Jesus, e muitas vezes nem isso nós conseguimos fazer. Quantas e quantas vezes, Senhor Deus, eu e talvez muitos desses irmãos aqui temos apenas entrado, buscamos o Senhor em oração, mas não estudamos a Tua palavra, nem testemunhamos. Às vezes queremos testemunhar, mas não temos do que testemunhar se não temos experiência com o Senhor. Às vezes nem entramos, nem saímos.
quanto muito menos permanecemos. Mas queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia da gente. O Senhor possa nos ajudar nisso, Pai. Ainda que nós não tenhamos vontade de orar, que o Senhor desperte em nós essa vontade. Ainda que nós não tenhamos vontade de permanecer com o Senhor logo de manhã, estudando a sua palavra, que o Senhor nos dê vontade de experimentar isso, para que a gente possa perceber quão maravilhoso isso vai ser na nossa vida. E aí depois, com certeza, vamos sair e vamos fazer a exemplo de Jesus. Vamos encantar as pessoas, não pelo nosso esforço, pela nossa inteligência, pelos nossos méritos e métodos humanos, mas porque seremos verdadeiramente dependentes do Senhor. Isso é o que nós queremos te pedir hoje, Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos mais e mais dependentes do Senhor. Que o Senhor seja o primeiro a quem nós demos bom dia. Que o Senhor seja o primeiro a quem nós vamos consultar a cada escolha, a cada decisão, a cada problema na nossa vida. Que o Senhor seja o último a quem nós vamos dar boa noite antes de descansar, o repouso. Perdoe porque temos falhado nisso. Nos dê força, Pai, ainda que não, no fundo aqui, nós não queiramos isso, nos dê força para que possamos fazer isso, porque nós queremos pregar a Tua palavra para as pessoas, porque o Senhor Jesus precisa voltar logo. Nós não queremos mais ficar nesse mundo aqui. Esse mundo não tem nada que nos atraia mais aqui. O que nós queremos é ir para a nossa pátria, e a nossa pátria não é aqui. Não é neste mundo infestado, todo infectado pelo pecado. A nossa pátria é ao seu lado, seja no céu, seja nessa terra renovada. A nossa pátria é onde o Senhor está, então nos leva de volta para a sua presença. Não só agora enquanto estamos fazendo oração, mas durante toda esta semana que temos pela frente, que nós possamos estar na sua presença constantemente, para que quando estivermos aqui no sábado, não estejamos aqui buscando comunhão, mas estejamos aqui te oferecendo adoração. Para que quando estivermos aqui no domingo, não estejamos cansados, sobrecarregados, mas estejamos felizes, leves, porque o Senhor nos conduziu por toda essa semana. Abençoe cada um desses teus filhos aqui. Leve-os e eu também de volta aos nossos lares, para que possamos descansar para essa semana que se inicia. Que possamos ser vitoriosos pela Tua força e pela Tua misericórdia. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós pedimos isso hoje, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.